Não, mas tudo bem. Eu tô com sombra. Mulher é um problema. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Halley da 2JH. Estamos iniciando aqui voltando a iniciar nossas lives, né? A gente já tinha feito outras lives, só que é a primeira live que a gente começa a fazer com outras pessoas participando junto. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma série de lives, além das lives falando sobre destinos e tudo, a gente vai ter lives com outras pessoas, com guias de turismo, com operadores de turismo, destinos, hospedagens e assim por diante. Hoje eu estou com a Mari Bueno, que é coordenadora da Associação Destino de Jundiaí. Bem-vinda, Mari. Eu que agradeço o convite, Halley. Muito obrigado por estar participando dessa primeira live, né, com outras pessoas. Agradeço muito a tua acolhida. Mari, antes de mais nada, eu vou passar um pequeno vídeo falando de Jundiaí, né? Um apanhado que vocês fizeram, só para as pessoas terem uma noção do que tem, Esse vídeo que ele é foi cidade. feito pelo Contour de Jundiaí, em comunhão com o poder público, para mostrar que depois que tudo isso passar, nós vamos estar de braços abertos. Tá indo rápido, Halley. Oi? Não tá. Ela não soltou. Não tá vindo o som. Polidor, terra do turismo, de riqueza. Coloca no aí. Terra da uva, do desenvolvimento, das oportunidades, da tradição e da tecnologia, de um povo alegre e acolhedor. Terra do turismo, de riquezas naturais incalculáveis, de belezas exuberantes e de muita história, espalhada por todo o canto. A cidade é parada obrigatória quando se fala em turismo rural. É ver de perto para nunca mais esquecer. O dia a dia rural, a cultura das fazendas, a culinária típica e o gostinho das frutas colhidas direto do pé são tesouros que a gente não abre mão. E nossas rotas turísticas? São 6. A do Castanho, do Centro Histórico, da cultura italiana, da Terra Nova, da uva e, claro, do vinho. Um convite único a sabores e sensações que só Jundiaí tem. A gente queria muito que você e sua família desfrutassem de tudo isso agora mesmo. Mas o momento pede coragem, força e otimismo. Enquanto você fica em casa, a gente cuida de tudo por aqui, com muito amor e carinho. Já já estaremos de volta, esperando por você. Voltando aqui, né? Então, Mário, fale um pouco mais sobre... Sobre o destino? Isso. O Destino Jundiaí, ele é uma associação que hoje ele tem vinícolas, cervejaria artesanal. Nós temos um complexo que é o Beco Fino, temos fábrica de chocolate, temos uma fazenda de café. Então, quando você me pergunta, Mari, é um destino para um dia só? Realmente não. Você, com 2, 3 dias, você ficaria muito confortável em fazer várias atividades aqui em Jundiaí. Mas, com a nossa proximidade, tanto de São Paulo quanto de Campinas, as pessoas vêm para fazer esse turismo de um dia aqui, Halley. Então, é só a questão de você se organizar para conhecer
pelo menos uma parte disso num dia só. Você mesmo fez isso com a gente, né? Sim, a gente fez meio que um turismo rural e depois fomos para a festa da uva, né? Você veio na época da festa, né? Foi bem na época da festa. No caso de Jundiaí, quais são as melhores épocas para você fazer esse turismo? Né? Me fala um pouco sobre o turismo rural da cidade, porque, lógico, o Jundiaí tem uma variedade de roteiros, né? Mas aquele que a gente acabou fazendo, que foi uma pequena parte do turismo rural, você poderia falar um pouco para a gente? Jundiaí, ela tem uma questão de turismo rural muito forte. Tanto é que nós somos hoje, o ano passado nós ganhamos top destinos no destino rural, tá? Antes de mais nada, Mari, só explica um pouco, porque acho que tem muita gente que às vezes conhece muito do turismo tradicional. O que é o turismo rural? O turismo rural é essa vivência que se perdeu em muitos lugares, de você vivenciar a roça. No caso nosso aqui, a vivência da roça está muito ligada à uva e o vinho. Então, quando nós fazemos o turismo rural dentro de Jundiaí, na grande maioria das vezes, nós vamos visitar o quê? Propriedades onde se planta a uva. Então, você vai ter a oportunidade de ver as videiras. Em alguns casos, e dependendo da época que você vem, esse ano nós tivemos o Colipag, né, em uma ou duas propriedades. É algo que ainda está se estabelecendo dentro de Jundiaí. Então, esse turismo que a gente vai fazer, visitar as videiras, ou na época que, se você vem numa época do caqui, você vai ver o caquizeiro. Então, você tem cada época nós temos uma fruta aqui, né? Afinal de contas, nós estamos dentro de um circuito das frutas, que são as 10 cidades do entorno aqui em Jundiaí. E esse turismo rural, é você vivenciar a videira, você vê a família que lida com isso e que vai fazer seu vinho, ou que vai vender sua fruta numa barraca, ou que vai ter uma horta onde você vai colher né, nós temos o Colipag de verduras, então você vai colher a sua própria verdura e vai levar para casa. Então, é essa vivência que a gente coloca para os nossos turistas. Ver, de repente, um porco, uma vaca, um cavalo, fazer um passeio de cavalo, um passeio de charrete em num restaurante. Temos lugares que tem uma mini fazenda, então temos mais galinhas, temos outros bichinhos, e o pessoal se encanta. Bacana. No caso da questão da uva, né, de Jundiaí, da colonização italiana que foi para a cidade, se você puder falar um pouquinho para a gente. A Jundiaí, eu não sei se você sabe, Halle, mas Jundiaí é chamada de Terra da Uva. E por que Terra da Uva? Porque aqui em 1933 acontece uma mutação espontânea. Então, nós tínhamos a variedade Niágara, e ela vem, variedade chamada branca, que na realidade é aquela verdinha que você vê, quase dourada, quando ela está colhida no tempo certo, né? E em 1933... essa variedade, ela o que não era comendador ainda, o senhor Antônio Carbonari, ele percebe que tem dentro da propriedade dele ela na cor rosada. Então, isso acontece em Jundiaí. E, por conta disso, a gente se torna terra da uva, né? Por conta da variedade da Niágara rosada, que foi criada, criada, não é? Aconteceu de forma espontânea aqui em Jundiaí, e isso, em 1934, a gente já tem uma festa, a primeira festa da uva. Então, a gente tinha muitas plantações de uva aqui em Jundiaí, na região toda, né? E, por conta disso, a gente é considerado terra da uva,
Aí a nossa rainha da festa é a uva Niágara rosada, que você teve a oportunidade de chupar, que nós, já por... Não é que nós... Ah, não, Jundiaí... Não, a uva que sai de Jundiaí é a mais doce do Brasil. Por conta sim. por uma série de questões. Mas a uva de Jundiaí é a mais doce. Jundiaí também é conhecido por uma outra iguaria que assim, é famosa aí, tem prêmio que é patrimônio. Coxinha de queijo. Coxinha de queijo. Fale um pouco sobre a coxinha de queijo, a maravilhosa coxinha de queijo. A coxinha de queijo foi um... Sabe que eu nem sei como que nasceu direito essa questão da coxinha de queijo. Eu não sou jundiaense, né? Mas quando eu cheguei aqui, todo mundo falava, então você tem que comer uma coxinha de queijo. Oi, não é coxinha, é bolinha. E vou te falar uma coisa, se você virar para um jundiaense e falar que é bolinha de queijo, ele vai ficar muito bravo. Porque para o jundiaense é coxinha de queijo, no formato da coxinha, e se tornou há 4 anos patrimônio material da cidade. Então a gente leva isso muito a sério, temos concursos. Dentro da associação, o primeiro concurso que teve foi há 2 anos atrás. Um do nosso associado, o Quiosque da Roseira, ele ganhou esse concurso, né? E o ano passado ele ganhou pelo voto popular, né? E você comeu, e é uma delícia, vamos e convenhamos que a coxinha de queijo é maravilhosa. A coxinha de queijo é muito boa. Apesar de eu ter comido também a crepioca, né? Você comeu a crepioca. Eu gostei mais da crepioca nesse ponto. Então, mas aqui eu tenho uma história muito engraçada com um turista. Ele chegou um pouquinho antes que o ônibus que a gente ia fazer o passeio, e ele foi para uma padaria aqui. Aí, não sei o que, Aí falou: me dá aquela bolinha de queijo ali. Diz que a moça olhou para ele: não é bolinha de queijo, é coxinha de queijo. Ele olhou: tá bom, então, por favor, me dá uma coxinha de queijo. Então, o pessoal leva a sério aqui a questão da coxinha de queijo. Tem concurso, é muito concorrido. O ano passado, acho que foram 8 ou 9 estabelecimentos concorrendo. E a cada ano está se superando, porque agora não é só mais um queijo, tem um blend de queijos, então as pessoas já estão tentando, sabe, fazer algo mais especial. Agora, no ano passado, foi a coxinha de uva mesmo, né? Sim, teve a coxinha de uva também, né? A festa foi o lançamento na festa da uva, nós tivemos a coxinha de uva. Tem alguns produtos que a gente só encontra aí, né? Quando a gente foi, e tem o pão de uva, né? O pão de uva. Pão de uva. Aquilo é uma receita exclusiva? Como que é aquela receita? Assim, como a festa da uva aqui, ela é muito, né, nos últimos anos, ela voltou ao formato antigo, que é essa festa familiar, onde só os bandas locais, toda uma questão de você trazer a sua família em comunhão, né? E aí é sempre pedido para que aqueles que estão disponibilizando produtos na festa façam coisas. Então, os artesãos são pedidos para que criem artesanato com a uva. Então, é para todo mundo, mesmo na cerveja, né? A cerveja artesanal, nós temos o chopp de vinho, né? Mas nós temos cerveja com uva na sua composição, né? Então, isso é ressaltado aqui. E isso foi das pessoas que trabalham e que vendem na festa, criou o pão de uva. Então, é um pão que a uva vai dentro, vai dentro e ela vai no que ela assa, né? O pão assa, vira uma geleia, né? Você não sei, você comeu ou eu não? Eu comi. Vira uma geleia, ele ia ter uma farofinha ainda por cima, que tem ainda um azedinho de um limão, é tipo uma cuca com pão, e ficou sensacional. É um produto que o povo pira, e quando não tem, o pessoal fica bravo. E nem nesse momento você não encontra o pão de uva. O pão de uva ele é feito, ele começa geralmente em dezembro,
nós tivemos até umas 3 semanas atrás, ainda você encontrava. Mas só encontrava por quê? Porque ia ter a festa de louveira, e quem fabrica o pão, ele tinha guardado as uvas, ele tem uma maneira especial lá, ele tinha guardado as uvas para poder fazer os pães. Então, nós tivemos ainda um pouquinho estendido essa questão do pão de uva. Mas, geralmente, em fevereiro, março, você não encontra mais. Ele é bem sazonal. Entendi. Dos roteiros que aí tem em Jundiaí, acho que são 6, né? 6 rotas. 6 rotas. 6 rotas. Tem uma que vai para a Rota da Uva, que você vai por um trem, né? Que você pega em São Paulo. Não, o trem saindo da Luz e vindo, ele vai parar com você na estação. E aí, uma dos nossos associados do Mania de Jundiaí, eles te pegam e eles te levam. Então, os passeios são... você pode estar em qualquer lugar, em qualquer uma das rotas, certo? Depende do que foi montado para aquele dia. A Rota da Uva, ela é a maior, é onde tem o maior número de atrativos. Mas nós temos atrativos nos 4 cantos, vamos dizer assim, da cidade, centro, e aí a Rota do Vinho, ela vem fazendo um chapéu, justamente por conta de ter vinícolas em todo lugar da cidade. Sim, entendi. No caso, com esse problema da pandemia, né? Que vamos entrar um pouco no assunto da questão da pandemia que parou a economia mundial. E como que as vinícolas, as fazendas estão atuando hoje? Como que elas, né? No caso, o vinho do Papa lá. Que a gente vai e se serve à vontade. Como que eles estão fazendo hoje? Como que eles estão se virando hoje? Eles tiveram que tirar toda a degustação, Halley. Porque assim, você veio, você visitou e você sabe que ali tinha uma grande aglomeração de pessoas. Então, hoje, pelos protocolos, a gente não pode ter aglomeração, né? Sim. Então, essa área de degustação, ela foi suprimida. Você continua podendo comprar o vinho do Papa, né? Você pode ir lá, pode comprar. Todas as nossas adegas, elas estão funcionando para você ir pegar o seu produto e ir embora. Estilo delivery, né? Ou retirada no balcão. Você vai, escolhe o que você quer, como se você fosse no supermercado. Você não vai poder mais ficar naquela, né, contar uma história, como a gente conta para os nossos turistas. Você não pode, de repente, ficar degustando, como acontecia ali na Mazieiro, né? Então, nesse momento, nós não podemos. Esses protocolos estão rígidos aqui. E a questão de máscara o tempo todo, álcool em todos os locais. O pessoal está levando isso muito a sério aqui. Muito a sério mesmo. Então, quando isso tudo voltar, a gente também já está, hoje até nós estávamos falando sobre isso no Contour, como que vai ser essa volta, quais os protocolos que nós vamos seguir para que o turista ele venha para Jundiaí e ele se sinta seguro, né? A gente entende que talvez no primeiro momento as pessoas irão vir de carro, eu acho que as excursões, elas passam por uma segunda fase, né, Halley? Mas, ou se não, pelo menos as excursões vão ter que vir com menos pessoas dentro do ônibus, né? Mas a gente quer para nós, o mais importante é a segurança. Então, todos esses protocolos, eles estão sendo muito bem estudados e como que a gente vai voltar trazendo segurança para quem vem nos visitar. Então, eu vejo porque um outro assunto está mais para frente e está relacionado com a pandemia, é essa questão da festa, né? A festa da uva. Tudo bem que é em janeiro,
Mas, um exemplo, a gente já teve, esse ano, a maior parte das festas já foram canceladas. Olambra, Atibaia, a festa da Quirupita, em São Paulo. Então, assim, eu acredito que esse ano não tenha possibilidade mais de show, festa, feira, de negócios, porque por si só esses lugares já aglomeram as pessoas, já tem a possibilidade de aglomeração, né? Como que está sendo a discussão aí em relação à festa da uva? Porque hoje eu vi uma notícia do Calil, prefeito de Belo Horizonte, e ele falando na entrevista da possibilidade de não ter carnaval 2021. Porque assim, se a gente fala... só te fazer uma pergunta. Tem pessoas procurando a live e não estão encontrando. Uma delas. Não estão encontrando a live? Ela tá... Calma aí, eu vou ver aqui. Pera aí. Não tá achando, faça um WhatsApp para ela. Então eu vou... Eu estou te mandando no WhatsApp aqui o link. Já mandei para quem estava pedindo. Ó, mandei também. Valeu. Então, aí, assim, quando eu vi essa reportagem hoje falando do prefeito falando da possibilidade, lógico, isso é uma conversa inicial ainda, mas dependendo de quanto tempo a gente tiver ainda, essa primeira onda, que ainda os especialistas falam em primeira onda, eu não acho tão loucura se cancelem, não. Em algumas cidades, entendeu? Porque assim... Nós não sabemos realmente como vai ficar a festa da uva, Haley. Ainda nós estamos... Haley, não é esse link, viu? Esse link é um programa de streaming, o pessoal não está conseguindo entrar. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Eu estou abrindo a página aqui, já ver se... Eu acho que você não colocou na página, Haley. Não, tá aqui, tá na página. Eu tô na... deixa eu abrir aqui. Espera aí que vai ter... Acho que não. Espera aí. Porque todo mundo... Eu tinha dado a página de vocês e não tá. Agora entrou, ó. Acabou de entrar. Aí, ó. Agora entrou. Aí. Aí, foi? Foi. Porque essa é a nossa primeira live com esse programinha aqui, StreamYard, né? Eu já fiz live direto no Facebook, mas a live direta só do Facebook só pode uma pessoa, então. Então. que é nativo deles. Então, acho que nós vamos começar tudo de novo, né? Não, acho que não. Porque depois ela fica no ar. Porque, assim, para mim ela tá aqui. Eu não sei se você tinha clicado, mas... Então, aí, assim, o que eu penso essa questão do... Porque a gente não passou a primeira onda ainda. A gente nem sabe, os especialistas nem sabem. Então, é muito prematuro a gente... quando você fala da festa da uva, tudo bem, é só em janeiro pode dar, mas a gente sabe que uma organização, qualquer organização de festa que a gente faça, evento, feira, congresso, tem o pré-evento, e o pré-evento que é agora, né? Então, a grande preocupação dos organizadores de evento é como que você vai ter um evento daqui a 1 ou 2 meses, 3 meses, que a pandemia pode até estar arrefecida já, mas sendo que você tem que organizar agora. Então, você tem que contratar as pessoas agora, fazer previsionamento de caixa agora, fazer um monte de coisas agora, entendeu? Eu penso que realmente a festa da uva, nesse momento, ela continua correndo risco de não ter
de não ter o ano que vem, né? Então, porque a questão da pandemia, a gente vê uma coisa muito cíclica, né? A gente está num estado que é o epicentro ainda, mas está começando a diminuir. Mas tem estado que não era, porque como a gente mora num país continental, né, tem estados que vai virar o boom daqui a pouco. Então, assim, e eu tenho uma amiga que é guia e ela está na Irlanda. Eles fecharam fronteiras porque diminuiu o número de infectados. Só que aí quando eles reabriram a fronteira, a partir do momento que as pessoas viajaram para lá, começaram a levar o vírus novamente. Então, né? Não, eu acho que isso até já aconteceu aqui, né, Halley? Se a gente for analisar o que aconteceu durante, vamos supor, aquele feriado grande que teve em São Paulo, onde muitas pessoas de São Paulo foram para Minas Gerais, certo? Minas Sim. Agora está com boom, está com Sim. boom de casos. Então, isso foi por quê? Porque realmente, de repente, essas barreiras fitossanitárias não foram feitas, né? E aí acabou acontecendo de haver na realidade, está havendo nesse momento uma interiorização do vírus, né? As capitais estão começando a ficar com fluxo menor e o interior está começando a sofrer. O que vai ser daqui para frente é uma incógnita. Eu penso que vai se deixar tudo muito pronto caso haja a possibilidade de ter a festa, né? Então, vai se deixar tudo muito bem startado. Porque nós temos dois problemas nesse ano. A festa da uva, ela é uma festa onde o poder público toma conta. Então, você tem que pensar aí que nós vamos ter uma transição até... nós temos uma eleição no meio de tudo isso. Sim, que já foi adiada, vai ser em novembro. Então, você pensa que se há uma troca de comando dentro da cidade, eles vão ter, a diplomação vai ser dia 18 de dezembro, eles vão ter, e a festa, ela acontece no terceiro final de semana de janeiro, eles vão ter menos de um mês para deixar, entendeu? Então fica tudo muito bem startado e vamos ver até lá se vai haver a possibilidade, até porque nós temos que pensar que esse ano de 2020 passou um público recorde pela festa da uva, né? Foi uma coisa maravilhosa, onde eu falo que todos que estavam lá saiu ganhando. Então, fortaleceu muito o vinho, a uva, os artesãos, toda essa cadeia, as rotas turísticas, a cerveja artesanal, que Jundiaí começa a despontar, e dentro da associação nós temos já duas cervejarias, né, a Galvão e a Gifa, e nós temos uma choperia que tem um processo diferenciado, que é a Open Tap, né, que você se serve, né, então você tem um cartão e você se serve, então tudo isso ela é privilegiada e é uma grande vitrine a Festa da Uva para o turismo do ano inteiro depois. Sim, sim. Na verdade, é um cartão de visitas, né? E cria-se à vontade, porque quando você vai lá e vê todas as vinícolas juntas, você tem a vontade de dar aquele vinho que, de repente, você tomou dentro da festa. Olha, mas calma aí, onde ele está sendo produzido? Como ele está sendo feito? Né? Sim. Então, hoje, e também essa diferenciação entre as vinícolas pequenas, né? Porque nós temos vinícolas pequenininhas. Então, mas o grande barato do turismo rural, voltando um pouco, saindo um pouco da pandemia, voltando um pouco para o turismo rural, é essa questão de ir ao pequeno, e o pequeno te dá um atendimento, lógico que o grupo não pode ser tão gigante, mas ele te dá um atendimento diferenciado, de mostrar o processo, de como é feito, aquela vez que eu visitei com você lá,
que o rapaz tinha acabado de tirar o bagaço, né? Então, assim, que ele foi mostrar lá a parte da fermentação. Então, assim, isso, em nível de conhecimento, para o turista, para as pessoas, o excursionista, é muito interessante, né? A nossa vantagem aqui no Destino Jundiaí, Halley, é que nós somos empresas familiares. Então, praticamente em todos os lugares, você vai, acho que somente no Beco Fino, que daí é um complexo maior, é que você não vai ter em todos os lugares a família à frente. Mas no restante, nós somos a família que vai te atender. É a família, ou de repente alguns que têm alguns funcionários, são funcionários de anos. São funcionários que entraram lá adolescentes, né, final da adolescência ali, e que hoje são pais de família. Nós temos o Esplendorello, que tem 60 anos de tradição. Você imagine o quanto de histórias que não passaram por esse restaurante. Né? Inclusive, é o único que não está fazendo retirada no balcão e nem delivery nesse momento dentro do Destino Jundiaí. O restante, todo mundo já está trabalhando com essa infraestrutura de ou delivery ou você retira dentro da propriedade. Né? Então, essa questão familiar nossa, e você teve a oportunidade de ver isso, eles fazem questão de contar a sua história. Sim. Eles fazem questão, e eles gostam disso. Sim, então, esse tipo de receptividade é muito mais do que você ir no destino e só degustar o vinho e comprar o vinho, porque é você ter uma explicação sobre o processo. E aí, eu vou te falar que isso também tem muito a ver com a importância do guia de turismo local. Sim. Dentro de uma excursão, vamos dizer assim, né? Ou por que não, quando você vem com a sua família, num carro, que talvez vai ser esse novo normal num primeiro momento, você ter uma pessoa que conhece as histórias. Porque se você não tem a história daquele local, talvez você faça isso. Você vai numa vinícola, você degusta o vinho, leva e pronto, acabou. Mas quando Sim. você vem numa excursão, onde você tem a história daquela família, eu vou te falar que eu consigo encantar o pessoal com a história do Cerezer. E aí, dentro desses empreendimentos pequenos que nós temos, né? Então, eu tenho, de um lado, uma adega Juca Galvão, que é um senhor de 86, 87 anos, extremamente pequena, onde nem é o vinho atrativo, é realmente a figura dele. E, por outro lado, uma grande indústria, que nem Casa Cerezer, mas que tem toda uma história de como começou, do porquê começou, e ela é de Jundiaí, e ela está dentro do destino. Então, a gente consegue esses dois momentos. Então, o guia também contando essas histórias para vocês. Sim, eu gostei muito disso. Então, assim, a gente, como a gente fez, a gente foi mais com foco, tanto na festa da uva, mas a gente fez uma manhã de turismo rural. Sim. Um segundo momento, uma segunda viagem é para fazer um turismo rural, porque o Jundiaí não é só uva, tem outros tipos de hortifruti, né? Sim, então, sim. assim, é interessante isso, até mesmo a questão desse turismo, né? Da pessoa conhecer. Tem a fazenda de café, né? Temos a Fazenda Nossa Senhora Conceição, que tem toda uma história. Tem toda uma história. Então, assim, que, às vezes, o carro-chefe da cidade ainda é a uva, é o vinho, mas paralelamente, a cidade tem outras histórias riquíssimas também. Eu falo que hoje a gente está completo dentro do destino, porque a história do café e a história da ferrovia, elas meio que se encontram. Então, Jundiaí foi um polo importante em termos de ferrovia, né, por conta justamente do café. Então, você vir, de repente, fazer a visita na fazenda, né, saber a história do café, você acaba
vindo para a história da ferrovia, e depois você vem a história da uva, que é a história subsequente. Então, sim, você consegue completar a história da cidade, contar através dos seus produtos. Sim, porque é a questão da história, porque numa parte da história do Brasil, a economia do país era o café. Aí depois, com a imigração dos italianos, vem os outros produtos, né? Vem as outras plantações, né? Então, acho que é bem interessante isso. Resgatar um pouco. Ainda mais agora que o pessoal quer reescrever a história de uma forma diferente, né? Umas coisas que... E não tenho não tem como reescrever a história de uma forma diferente. Ela aconteceu daquela maneira. Ela aconteceu daquela maneira. Então, aí as pessoas querem reeditar uma coisa que não tem como. Né? Não. Então... E é muito gostoso você chegar de repente, porque a nossa uva, ela vem quando o italiano vem para o Brasil, né? E Jundiaí foi um dos maiores polos de imigração italiana, né? Tanto é que eu mesma moro no núcleo colonial Barão de Jundiaí, quer dizer, o primeiro núcleo colonial de imigração foi aqui na colônia, vamos dizer assim, que é onde eu moro. E depois eles vão para o Caxambu, e tem um outro pessoal que vai para o lado do Traviú, que é onde tem a Rota da Cultura Italiana, né? E eles se espalharam por Jundiaí. Mas todos eles, o que eles queriam? Fazer vinho. Por quê? Porque eles estavam acostumados. Sim. Então, plantar uva é algo que vem muito fácil para eles. E tem uma história até de uma das propriedades do sítio Fontebasso, que o oriundi, quando ele vem, ele está voltando para a Itália, e daí, não, fica aqui, a gente passava fome na Itália, fica aqui, né? E ele compra onde hoje é a propriedade e tal, e depois de 3, 4 anos, quando ele consegue fazer o primeiro vinho dele, né? Ele fala assim, eu estou rico, eu tenho terra e eu faço meu vinho. Era isso para ele, a essência, essa simplicidade do modo de ver a vida. Você plantar, sim, você colher, você transformar e pronto. Sim. É bem bacana. É muito legal isso, assim. E ainda mais, assim, hoje, quem está nos grandes centros, que se perdeu um pouco isso, né? O turismo rural, ele traz você de volta para um passado, e até o presente, porque a grande parte do interior ainda tem muitas cidades pequenas, ainda interioranas, mas que você não vê algumas coisas mais na cidade grande que se perdeu, né? Se você pegar São Paulo, quando você vai na capital de São Paulo, que você olha o que era São Paulo e o que é hoje São Paulo, você fala assim, nossa, como que mudança gigantesca, né? Mas, Ale, eu tenho algumas histórias bem interessantes na questão, principalmente de crianças e adolescentes, que começam o dia com a gente totalmente vidradas no celular e terminam o dia não querendo ir embora, porque eu já cheguei a confiscar celular, se você quer saber, sabe, de adolescente, porque falei, gente, aproveita, respira, dá né, se dê essa oportunidade. E a mãe desse adolescente, até que eu tirei o celular, ela não acreditou que o menino não brigou comigo. E no final do dia, ele me abraçou e foi embora feliz. Tem criança que não sabe da onde vem um ovo. E aqui você viu, nós temos galinha para tudo quanto é lado, né? Entendeu? Então, quer dizer, você mostra para a criança que a galinha é que bota o ovo. Sim. Entendeu? As crianças não têm essa vivência mais, não sabem o que é pôr o pé no chão. Até uma das coisas que eu mais brinco, gente, toma cuidado, porque nós estamos no sítio e tem o quê? Formiga. Entendeu? Não é cidade que você tem formiga, olha para onde, não vai andando, olhando tudo, não, olha para baixo também, porque senão você vai
colocar seu pé no formigueiro. Ó, pessoal que está assistindo a nossa live aqui, a nossa primeira live com bate-papo, que quiser fazer alguma pergunta, né, tirar alguma pergunta, pode escrever aqui que a gente também, a Mari está aqui para responder, eu também tiver, em algum caso, puder responder também, respondo. Viu? E vou retornando aqui, Mari, além do... A parte histórica de Jundiaí, você pode falar para a gente um pouquinho, alguma coisa? Jundiaí é uma cidade de 362 anos, né? Ela é chamada o Portal das Bandeiras, né? O Portão das Bandeiras, porque daqui saíam essa parte de adentrar no estado de São Paulo, né? Nós temos daí dos barões, né? E aí quando vem os barões, grandes fazendas de café que eram aqui nessa região, né? Por isso até a questão da ferrovia, e por conta da questão da ferrovia, nós temos algumas coisas que vêm dessa fase aí, o gabinete de leitura, o próprio time de Jundiaí está extremamente ligado, o paulista de Jundiaí, ele está ligado à ferrovia, ele acontece por conta da ferrovia, por conta dos ingleses que queriam jogar bola, então vem por conta disso. Então nós temos toda essa história muito... a ferrovia ela faz um boom na cidade, né? Ela dá... As oficinas dos trens eram aqui de Jundiaí. Nós temos o complexo FEPASA, que é belíssimo, e hoje está aí um esforço grande para que ele seja melhor aproveitado, mais revitalizado. Mesmo assim, ele já tem um novo destino, né? Nós temos a faculdade lá, a FATEC, né? Temos o Poupa Tempo, e toda a parte da cultura de Jundiaí, ele vai para o complexo FEPASA. Então, hoje está aí um esforço grande para que ele seja... Não, eu estava tirando som. E então essa parte, o complexo lá é bem legal. Até dependendo o grupo que vem, a gente passa para conhecer o Museu Ferroviário, né? Quando você passa o dia aqui, nós temos nós podemos fazer vários passeios. Então, hoje, com o Destino Jundiaí, nós temos muita coisa a oferecer, inclusive essa parte histórica, que está na mão do poder público, mas a gente faz a maior questão de estar também ressaltando. Ah, sim. Foi por isso que eu falei que a Fazenda ela vem linkar essa parte histórica de Jundiaí, né? Com o café, aí depois vem o pessoal italiano, daí vem a uva. Então, são os dois momentos maiores de Jundiaí. O papel, hoje, o papel da associação de vocês? Fomentar o turismo. Fomentar o turismo aí. Fomentar o turismo. O nosso papel, na realidade, é divulgar. A Associação Destino Jundiaí, ela tem como premissa divulgar os atrativos turísticos dentro da cidade de Jundiaí. Tá? Então, é o quê? Nós temos uma história muito... a gente começa como Rota da Uva, a associação começa como a Rota da Uva, ela tá concentrada dentro dos dois bairros, né, que é a Colônia e o Caxambu. Somente o ano passado, nós não temos nenhum ano ainda de Associação Destino Jundiaí. A gente abre esse leque para que todas as rotas, um só destino, Jundiaí. Né? Sim. E o nosso lema é: um cresce, todos crescem, Haley. Porque nós juntos, nós somos mais fortes. Entendeu? Nós temos lugares belíssimos dentro da cidade. Então, em vez de divulgar somente essa região, por que não divulgar a cidade como um todo e fazer todo mundo crescer junto? Afinal de contas, nós não somos conhecidos. Jundiaí não é conhecido, nossa, como um destino turístico assim... não, nós somos conhecidos
por estar muito bem posicionados logisticamente, por termos grandes indústrias aqui em Jundiaí. Sim. Né? Não é considerado um destino, assim. Não é considerado um destino. Mas por que não, sendo que nós temos histórias belíssimas? Sim. Eu acho que, assim, várias cidades, assim, do interior do estado de São Paulo têm histórias belíssimas. E aí acaba se concentrando em algumas, como o Campo de Jordão, que é totalmente turística, o litoral... Foi trabalhado o turismo. Foi trabalhado. Mas, um exemplo, voltando um pouco na pandemia, a pandemia, ela afeta Jundiaí de uma forma, mas de outra, ela quase que arrasa com Campo de Jordão, pelo fato que ela é mais de 90% turística. Né? Ela não tem grandes indústrias na cidade. Então, assim, é diferente. É diferente, assim, Jundiaí ser uma cidade turística é um a mais para a economia da cidade, né? Lógico, assim, ela tem histórias, tem muitas coisas importantes que precisam ser contadas e mostradas, relatadas para as pessoas, mas funciona de uma forma, assim, mais uma mola a mais para a economia, né? A cidade não vive só disso. Né? Não vive. Mas, isso... assim, vou te falar que da mesma maneira que Campos, que está arrasada, a parte turística de Jundiaí está sofrendo muito. Não, mas aí a parte, eu acho que assim, a parte turística, a parte de turismo, a parte de economia criativa, né, do Estado, do Brasil, do mundo, hoje sofre, porque vão ser os últimos a voltar. Por mais que os estabelecimentos comerciais que hoje estão fazendo uma pressão para voltar, a parte de cultura vai ser o último, porque um teatro, um cinema, não tem como você não aglomerar um show, uma festa, não tem como você não ter aglomeração de pessoas. E mesmo o turismo, né? A gente tem que pensar em os restaurantes turísticos aqui, é que nós temos grandes áreas abertas, né? Então, sim, tanto Brunholi, Beraldo, Recanto, Italianão, todos eles, Spiandorello, que eu falei que tem 60 anos, quase praticamente todos aqui dentro dessa região turística, eles são lugares que têm um amplo espaço. Então, quer dizer, quando voltar, mesmo que seja com... Aí nós estamos calculando que seja com 40%, 50% da capacidade, né? Por conta de distanciamento, por uma série de questões. Eu acho que a gente vai ter essa... a gente vai conseguir voltar de uma forma mais tranquila e rápida, mas nós temos que pensar que a diminuição de pessoas vai ser gigantesca. O bar o Bar do Mingo lá, ele tem um salão que cabe, acho que 600 pessoas. Ele tem que ter metade disso, 300, né? Tem um fogão a lenha, como que vai voltar? Mas a gente está estudando muito, sabe, Halley, para voltar com a maior segurança possível. Ah, sim. Eu acho que, assim, todos as pessoas que eu converso do turismo, de outras cidades, estado, todos têm essa preocupação, porque, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas quando que vai ser a próxima excursão? Assim, a gente só vai fazer excursão se a gente tiver seguro que o local está seguro e se os nossos parceiros vão fornecer segurança, e todos têm que estar seguros. A gente pensa não só na saúde do cliente que vai viajar com a gente, como de toda a cadeia, né? É o motorista do ônibus, são as pessoas que vendem os artesanatos, lógico, elas precisam vender os artesanatos, mas elas precisam ter saúde também, né? A gente vem discutindo isso já, eu acho que a gente, claro, pegando modelos de países que já estão numa outra fase, né? Então, eles acabam sendo exemplos, e se a gente for ver, eu acho que por disso também
que o turismo rural, que é o que nós temos aqui, em 70% dos nossos empreendimentos, ele acaba levando uma vantagem por conta da amplitude dos seus espaços. Então, você sim. consegue ter as pessoas não se aglomerando. E sim, né? a vantagem da rota da uva dos participantes que tem grandes espaços, né? Então, assim, é diferente quando você faz uma excursão para uma festa, que você vai para um local fechado e todas as outras excursões de outras regiões vai para um lugar fechado. Agora, o destino, quando bem trabalhado, essa volta, você pode limitar a quantidade de ônibus por dia, por hora, e se os atrativos têm espaço, a gente pode ordenar, né? Então, assim, uma coisa que eu percebi aí em Jundiaí é isso, assim, porque tem alguns lugares que são bem pequenininhos, não em Jundiaí, outras cidades, eu falo assim, às vezes pequenininho, então não tem como você chegar com, que seja uma van, entra a van inteira, não tem como você não aglomerar. Agora, tem Jundiaí, pelo que o roteiro que a gente fez, tinha muito espaço, tinha muito ar livre, então, assim, dá para manter uma distância das pessoas, né? Não, e essa questão agora de essa volta, a gente ter essa... você tá... Olha, você vai para tal lugar, realmente organizar para que não haja bater duas excursões no mesmo local, no mesmo dia, ou né, no mesmo horário. Então, você vai ter que ter essa organização melhor dentro, e com isso a associação, os associados levam vantagens, né? Que a gente consegue Sim. organizar isso de maneira... Gente, ó, já tem aqui, ó, é só avisar, ó, eu tenho aqui, ó, aqui já não dá. E outra coisa, e a importância de você fazer uma viagem com um guia local, credenciado, porque ele vai fazer o agendamento dos lugares. Sim. Então, assim, e aí, a partir do momento que faz o agendamento, o atrativo já fala assim, olha, eu já tenho um ônibus nesse horário, então esse horário não dá, né? Então, é bem importante ter esse acompanhamento profissional, além de contar histórias, que ele também vai ajudar a organizar. E mesmo o nosso associado, o Mania de Jundiaí, né, que nem as pessoas, logo, a gente espera que brevemente a gente possa de novo estar oferecendo passeios para aqueles que vêm de carro, mas de repente falem, não, mas eu quero ir passear dentro da cidade com o guia local e de repente no carro não dá para, né, estão vindo em 2, 3 carros, e a gente tem associados que podem também proporcionar essa experiência, né, para vocês de maneira segura, né? Então a gente tem tudo isso que a gente vem conversando, né? E temos lugar, e assim, quando você veio, a gente não conseguiu, né? Pela limitação de tempo. Você pode vir mais 3 vezes para cá, Harley, que eu vou te levar em lugares diferentes. Sim, porque, na verdade, o roteiro que a gente fez foi um roteiro de um dia, né? Então, assim, você não... Meio dia, né, Harley? Foi meio-dia e o outro meio-dia na festa. Mas, assim, você não... Mesmo que você faça um roteiro de um dia, você não esgota a cidade em um dia. Porque dependendo do que você for fazer, ou dependendo da cidade, né, do destino que você vá, não vou entrar nem nas capitais, tá? Vou tirar as capitais fora desse exemplo, porque o interior. Tem cidades que, dependendo um atrativo turístico, você passa o dia naquele atrativo turístico, né? Porque, dependendo do que ele te proporciona, da história que ele tem, você fica o dia inteiro naquele atrativo. Agora, aí quando você vai para algumas cidades, aí quando você vai para as capitais, que eu vejo às vezes as pessoas fazerem roteiros assim, que ele passa em 4, 5, assim, não dá,
Você pega só São Paulo tem inúmeros roteiros, inúmeros que você não consegue esgotar a cidade quase que em 15 dias, né? Porque tem tanta coisa para você conhecer. Porque senão fica aquele turismo meio que você passa muito rapidamente, tem uma pincelada e sai correndo. E vai para o outro atrativo. Esse é o cuidado que nós temos aqui na associação, de não fazer esse turismo de você subir e descer de ônibus sem parar. Por isso, do contar as nossas histórias, cada família tem a sua história, cada família tem a sua essência. A grande maioria das vezes, quando a gente vai nas propriedades, os proprietários vêm contar as histórias do avô, do bisavô, por que ele veio, por que ele está aqui, por que ele continua, ou de repente, né, você teve a oportunidade do resgate, quer dizer, da terceira geração que saiu, foi fazer faculdade, mas retornou e hoje eu brinco que pegou o torro da unha e voltou para o campo, porque o campo ele é muito difícil, Halley. O plantar, o cuidar e o colher são muitas variáveis. Sim. Né? Nesse momento onde a gente... eu brinco até que o pessoal do campo, nesse momento, eles estão levando uma vantagem danada, né? Vamos e convenhamos. Você tem um sítio inteiro para você andar e você tem o que fazer nele 24 horas por dia. Né? Sim. Mas, e quem está na cidade, não, né? Quem está na cidade está quase enlouquecido dentro de um apartamento ou dentro de uma casa. Mas é muita coisa. E assim, Halley, uma coisa que é a valorização. Quando a gente fala no Destino Jundiaí, a nossa primeira premissa é valorizar a história dessas famílias, é valorizar esses agricultores, é valorizar esses empreendedores que, de repente, a avó fazia uma receita legal, e era uma receita de família, e que hoje transportou para o seu restaurante, certo? Então, nós temos, em vários locais, nós temos... Jundiaí é uma cidade onde quase praticamente todos os restaurantes que você vê das rotas turísticas, você vai encontrar o frango e a polenta. Certo? Frango e polenta. O frango e polenta, não em praticamente todos os restaurantes das rotas turísticas você vai encontrar o frango com polenta. Uns fritos, outros a polenta onta e assim vai. Né? A gente vai. Mas o frango e polenta fritos, você viu lá na festa, né? O quanto tinha, né? Quase praticamente todas as comunidades fazem o frango com polenta. Até a nossa diretora de turismo, quando alguém fala para ela assim, eu vou abrir um restaurante, por favor, não com frango e com polenta. Né? E todo mundo vai entrar nessa, porque é o carro-chefe da cidade, né? Tirando o patrimônio material, que é a coxinha de queijo, que não é feita por todo mundo, o frango com polenta praticamente em todos os nossos restaurantes turísticos. Pelo menos aqui no Destino Jundiaí, todos eles têm. Entendeu? Todos eles têm. Apesar que na festa aí eu tinha aquele... o frango, né? Aquele frango empanado, maravilhoso. Frango de festa. Só que eu tava de dieta, eu falei assim, não posso. Que delicioso. Deixa pro ano que vem. Eu vou falar uma coisa para você. Como fazendo esse turismo todo final de semana, né? Praticamente guiando todos os finais de semana, mas eu visito muitos empreendimentos. Quando começou tudo isso, eu estava assim numa overdose de frango com polenta, porque a gente vinha vindo da festa e aí é uma comida rápida e a gente eu comi muito, não sei o quê. Nossa, deu um mês que eu estava em casa, Halley. Eu vou te falar que eu sonhava com frango com polenta. E assim, num primeiro momento, foram pouquíssimos que se mantiveram, que tinham a capacidade de fazer o delivery, né? Então, eles levaram um tempo para se reinventar, para poder atender essa nova realidade que é a da pandemia. A hora que eu consegui comer um frango com polenta, você não tem noção que delícia que foi. Sim.
Então, Mari, a gente já está completando quase uma hora já de bate-papo aqui. Também não vou abusar muito de você. Imagina. Queria agradecer mesmo esse bate-papo, até mesmo tirar dúvidas e ser a primeira live de bate-papo, né? Porque eu já fiz outras lives de sorteio, live de apresentando um destino, tirando dúvidas, mas não, essa é a primeira live, ainda deve ter tido alguma intercorrência, alguma coisa assim, mas por ser a primeira live com uma outra pessoa junto. A tendência nossa agora é continuar com as lives anteriores, mas incluir essas também, conversando com guias, com atrativos turísticos de outras cidades, de repente fazendo com até mais pessoas, né, para a gente mostrar também que nesse momento, para as pessoas que estão em casa, também assim, num desespero, né, que isso vai passar, mas a gente tá se movimentando, a gente está trabalhando aqui, mesmo assim, mesmo dentro de casa, a gente está trabalhando. Atrativo, né? A gente está trabalhando, tá criando novas formas, para as próximas viagens, para os próximos destinos, né? Então a gente não está, aparentemente pode parecer que a gente esteja parado, mas ninguém está parado. Né? Não estamos. As pessoas estão se movimentando. Então, eu vou deixar para você fazer uma consideração final aqui para as pessoas também. O que eu posso fazer, Halley, é convidar. Assim que tudo isso terminar, estamos de braços abertos, esperando vocês. De carro, de excursão, por que não, né, Halley? Sim. De excursão aí, né, com todos os protocolos de segurança. Eu falo que Jundiaí ela tá muito consciente nessa questão de protocolos de segurança. Todos os atrativos do destino Jundiaí, eles estão muito focados no melhor para o seu turista, né, para aquele cliente que vem aí. E eu espero vocês aqui. Ficamos à disposição, né? O Halley tem meu contato, se você quiser pôr na live depois o telefone da associação, Halley. Sim, depois eu ponho. Né? A Associação Destino Jundiaí no Facebook, no Instagram, né? E fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem nessas duas ferramentas. Sou eu que respondo sempre, então eu posso estar tirando qualquer dúvida aqui, né? O que nós temos, o que vocês podem fazer aqui. Hoje a gente pode fazer um roteiro só de vinho, um roteiro só de cerveja, um roteiro só gastronômico. Então, um roteiro de cerveja com chocolate ou de vinho com chocolate, porque nós temos uma fábrica de chocolate, a DBS. Então, nós temos muitas coisas para ser feitas aqui, né? E aí podemos oferecer, porque não venham ficar aqui, né? Nós temos hotel também dentro da associação e quer passar um final de semana aqui, fique à vontade para a gente poder, para que a gente possa se divertir, né? E eu brinco que o nosso hotel que é associado, é legal porque ele fica no meio do centro histórico conveniense. Então, você está a menos de uma quadra do Teatro do Politeama, que é uma dos ícones culturais dentro da cidade, e da Pinacoteca. Então, é tudo muito casado, Halley, muito, sabe? Tudo muito juntinho. Então, tá bom. Queria agradecer a participação. Até a próxima. A gente vai fazer outras lives em breve também, né? Que provavelmente semana que vem a gente tenha mais uma. A gente está combinando aqui com alguma outra pessoa ou algum atrativo para estar fazendo uma live. Vamos atrás disso essa semana. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.